Então, vamos lá. Espero que todos estejam prontos. Vamos começar a falar sobre os fluxos mapeados para a realização do inventário. O primeiro fluxo que nós iremos apresentar é o fluxo de inventário dos bens patrimoniais móveis. Nesse primeiro fluxo, vocês terão acesso a todas as informações. Então, a ideia é que vocês conheçam todas as pessoas envolvidas no inventário, onde devem tramitar os processos, quais os processos estão ligados ao inventário, ideia que vocês consigam ter um panorama de todo o processo de inventário a ser realizado dentro do seu órgão. Então, vamos apresentar para vocês a primeira linha. Cada uma dos atores envolvidos aqui estão separados por linhas, né? Por raias. A primeira raia, ou primeira linha, é da SEAD, da Superintendência Central de Patrimônio. Como é que o processo de inventário se inicia? Ele se inicia através da necessidade de realizar o inventário patrimonial de acordo com a legislação vigente. Hoje, a legislação é a Instrução Normativa 5 de 2019, assim como o Decreto Estadual 9063 de 2017, que aborda justamente sobre a necessidade de realização do inventário. Então, havendo a necessidade de realização do inventário, que é anual, todos os anos é necessário que o seu órgão realize o inventário de bens patrimoniais móveis. O que acontece? A Superintendência Central de Patrimônio, representando neste ato a SEAD, a Secretaria de Administração, ela revisa toda a legislação e define as diretrizes para encaminhar essas informações para os órgãos. Como ela encaminha essas informações para os órgãos? Através de um processo SEI de inventário. Já foi encaminhado para os órgãos um ofício circular assinado pelo secretário de administração, informando da abertura do inventário. Neste processo SEI, que a gente chama aqui no fluxo de processo 1, ou processo de inventário geral, são anexados todos os documentos relativos ao inventário, além do ofício circular. Então, esse fluxo aqui foi anexado ao processo de inventário, o fluxo de auditoria, que nós falaremos na próxima videoaula, os documentos, manual de inventário, termo de abertura e de encerramento, plano de ação, memorando, todos os documentos relativos ao inventário foram anexados nesse processo. O processo, então, é assinado pelo secretário de administração e é circularizado para todos os órgãos. O secretário do órgão, que está vendo aqui, se vocês conseguem observar aqui na segunda raia, recebe esse processo SEI, o processo de inventário geral, e toma ciência da necessidade de realizar o inventário e solicita providências. Para quem que ele vai solicitar providências? Para o responsável pelo patrimônio, que no caso é o gestor patrimonial. Então, o secretário titular da pasta, ele encaminha para os superintendentes de gestão integrada, que vão receber o pessoal da setorial de patrimônio vai receber esse processo SEI para iniciar a execução do inventário. E como é feita a execução desse inventário? A primeira ação que o gestor patrimonial precisa fazer é o que a gente chama de planejamento do inventário. No que consiste planejar o inventário? Vocês receberam no processo SEI de inventário geral, junto com o ofício circular, modelos de documentos, como eu já falei. Um dos modelos é o plano de ação. O plano de ação, ele serve justamente para que vocês solicitem, planejem tudo o que é necessário, todos os recursos necessários para garantir que o inventário aconteça. Então, por exemplo, aqui você vai colocar o que é necessário em relação à diária, caso você tenha unidades no interior do estado, transporte, caso você precise de mais pessoas para auxiliar no inventário, tudo o que for necessário a ser disponibilizado para a comissão de inventário deverá ser planejado. Aí vocês poderiam me perguntar, por que o responsável pelo patrimônio e não a comissão que entrega esse plano de ação? Primeiro, porque nós sabemos que vocês, responsáveis pela setorial de patrimônio do órgão que vocês atuam, comporão a comissão de inventário. Isso é uma prática comum, até porque vocês conhecem o órgão, conhecem as necessidades da setorial de patrimônio. Por isso, esse planejamento é feito, inclusive, antes da nomeação
da comissão de inventário, porque quem está ligado ao inventário sabe da realidade. Aliás, perdão, quem está ligado à setorial de patrimônio sabe da realidade do órgão, sabe das deficiências, da dificuldade de mão de obra, das necessidades de diária, de transporte. Então, tudo que for necessário a setorial de patrimônio responsável vai preencher no plano de ação. Como disse, nós encaminhamos para vocês um documento informando um modelo de documento para vocês preencherem e acrescentarem o que vocês julgarem necessário. Além do plano de ação, o segundo documento do planejamento são as minutas de portaria das comissões de inventário e avaliação. A partir deste ano, a partir do ano de 2020, na verdade, é obrigatória a realização de reavaliação de bens. E aí, por isso é necessária a publicação de duas comissões. A comissão de inventário e a comissão de avaliação. Sempre que houver a necessidade de se reavaliar bens que já tenham perdido e se extinguido a vida útil, é necessário publicar portarias de comissão para realizar a reavaliação. Então, são duas minutas de portaria a serem anexadas nesse planejamento. A minuta da comissão de inventário e a minuta da reavaliação de bens, da avaliação de bens. Onde é que vocês vão anexar esses documentos? Vocês irão anexar esses documentos em um segundo processo de inventário, que é o processo de inventário do órgão. Então, aqui já surge a necessidade de se iniciar um processo no SEI, um processo interno, para vocês abrirem o inventário. Anexou esse planejamento de inventário com o plano de ação e as minutas das portarias de comissão de inventário e de avaliação nesse processo interno, vocês vão encaminhar isso para o secretário do órgão. O titular da pasta vai analisar o planejamento, vai deferir o que for cabível. Pode ser que ele indefira? Sim, fica a critério dele. Cabe ao setorial de patrimônio justificar as suas necessidades para evitar que isso aconteça. Então, ele vai tomar toda a ciência e solicitar todas as providências para garantir que a setorial de patrimônio e a comissão de inventário sejam atendidas em relação ao recurso e publicação de portarias de comissão. São publicadas as portarias e o secretário titular da pasta vai devolver para a setorial de patrimônio o processo SEI. Olha que interessante, agora a setorial de patrimônio vai mobilizar e capacitar todos os envolvidos no inventário. Lembra que aqui no planejamento vocês podem solicitar pessoas, mão de obra para ajudar vocês na realização do inventário? É agora nesse momento que vocês vão capacitar as pessoas. E como é que vocês vão capacitar essas pessoas? Vocês vão utilizar o manual de inventário para informar essas pessoas quais são as atribuições dela. Se vocês se lembram, existem duas possibilidades de realização do inventário. Vocês podem realizar o inventário de forma centralizada, em que só a comissão de inventário vai fisicamente até o local para realizar a conferência dos bens, e de forma descentralizada, em que a comissão de inventário passa essa responsabilidade para os titulares das unidades administrativas. Nesse momento, se os titulares das unidades precisarem de capacitação, é aqui que vocês vão encaminhar o manual para eles, que nós já apresentamos no módulo 1, e vocês vão capacitá-los, capacitar os envolvidos para garantir que o inventário não ocorra sem problemas, ok? Após isso, vocês vão enviar as fichas de apuração de inventário para comissão de inventário. É responsabilidade da setorial de patrimônio fazer a impressão das fichas de inventário. Por que setorial de patrimônio e não a comissão? Porque a comissão de inventário não tem acesso ao SPMI. Lembrando que pode ser que outras pessoas que não estão dentro da setorial de patrimônio componham a comissão. Por exemplo, se você é um órgão que possui muitos materiais de informática, você pode convidar um servidor da gerência de TI para compor a comissão de inventário, assim como de outras áreas que vocês acreditem que possam contribuir com o inventário. A setorial de patrimônio emitiu e enviou as fichas através do processo interno
para a comissão de inventário. Olha aqui, a terceira raia é a raia da comissão de inventário. O que a comissão de inventário faz? Ela recebe as fichas, confere e define o plano de auditoria. Aqui ela vai definir se ela vai optar por um inventário centralizado ou descentralizado. Lembrando, o inventário centralizado, ela mesma vai fisicamente até o local. No inventário descentralizado, ela entrega essa responsabilidade para os titulares de unidades administrativas. Nós sabemos que muitos órgãos, pela estrutura, pelo porte, optam sempre por fazer o inventário descentralizado. E não existe problema algum que isso aconteça, desde que a comissão deixe claro que a opção dela é pelo inventário descentralizado. E onde ela vai informar que essa escolha foi descentralizada? No termo de abertura do inventário e no memorando circular. O termo de abertura do inventário é um documento anexado ao processo 2 do inventário do órgão, onde ela informa uma série de dados. A opção pelo inventário, se é centralizado ou descentralizado, quantos bens possuem na carga do Estado, na carga do órgão naquele momento, quem são as pessoas que compõem a comissão e uma série de outras informações. O modelo já foi anexado ao processo 1, vocês já sabem como preencher. Inclusive, ele é um modelo SEI. Se vocês entrarem no SEI e procurarem termo de abertura do inventário, vocês vão encontrar um modelo já no SEI apenas para ser preenchido. E a minuta do memorando circular, que é o segundo documento do plano de auditoria. Esse memorando circular, ele é muito importante para comunicar aos titulares das unidades administrativas que será iniciado o processo de inventário e que é necessário que eles deem suporte, apoio para a comissão de inventário. E evitar desgastes, como, por exemplo, dificuldade de acesso da comissão às áreas, porque nós sabemos que é muito difícil, porque nós temos que realizar um inventário em horário de expediente. Então, aqui, você circula um memorando dentro do órgão informando que o inventário vai começar. Por isso, os titulares das unidades administrativas tomam ciência de que o inventário vai começar e, principalmente, se você, comissão de inventário, optar pelo descentralizado. Eles têm que receber esse memorando para que eles saibam que o inventário vai ser descentralizado e que é responsabilidade dele a realização do inventário, ok? Vocês definem um plano de auditoria e encaminha para o secretário do seu órgão, ó, tá vendo? Secretário do órgão, para que ele circularize esse memorando. Faça a minuta, encaminhe para ele que ele vai informar física que o inventário começou todo o órgão. Lembre-se, nós, Superintendência Central de Patrimônio, circularizamos um ofício através da SEAD para todos os órgãos, que é o processo 1, informando que o inventário começou. Vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão abrir um outro processo para circularizar no órgão, informando que o inventário dentro do órgão vai começar. E que você precisa do companheirismo e contribuição de todo mundo para terem acesso às unidades e conferirem as informações, ok? O secretário enviou o memorando circular, o que vai acontecer? É papel do responsável pelo patrimônio acompanhar todo o processo de inventário. Enquanto a comissão de inventário estiver executando o inventário, a setorial de patrimônio tem a obrigação de acompanhar o processo. E, ao mesmo tempo, a comissão de inventário vai realizar a auditoria dos bens móveis durante o inventário. Lembrando que aqui a gente coloca que a comissão de inventário vai realizar, porque pode ser tanto a comissão de inventário quanto os titulares das unidades, é o responsável pela auditoria. A comissão de inventário, junto com a setorial de patrimônio, acompanha todo o processo ou realiza se for centralizado. Eles vão fazer o quê? Depois que realizar toda a auditoria dos bens, devolvem essas fichas de inventário preenchidas para o pessoal da comissão. A comissão confere tudo, vê se está tudo certo, tudo preenchido. Caso esteja tudo preenchido, ela encaminha essas informações para a setorial de patrimônio, porque é a setorial de patrimônio quem digita as informações no sistema. Essa informação da digitação está presente no módulo 3 deste mesmo curso. Tem um vídeo tutorial
explicando como inserir as informações dentro do sistema. É a fase de digitação de informações das fichas, ok? Dentro do SPMI. A setorial de patrimônio digita todas as informações nas fichas e realiza o que nós chamamos de saneamento dos dados. E o que é o saneamento dos dados? O saneamento de dados nada mais é do que pegar todas as informações que estão nas fichas e sanear esses dados dentro do sistema. Por exemplo, acredito que todo mundo já passou por isso, quem é da setorial de patrimônio. Movimentações que não foram informadas para vocês. Uma pessoa troca uma cadeira de sala, pega uma cadeira que estava numa sala A e passa para uma sala B. O que acontece? Essa cadeira foi movimentada sem informar a setorial de patrimônio. Nós sabemos que isso é uma grande dificuldade, que muitos órgãos não recebem as informações de forma rápida, ou sequer de forma precisa, ou talvez nunca recebem. É durante o inventário que nós vamos sanear esses dados, nós vamos garantir que os bens estejam localizados, identificados no local correto. E para isso acontecer, a gente precisa sanear os dados. O saneamento de dados é realizado pelo sistema de acordo com as informações que são inseridas dentro da digitação, na fase de digitação. Então, se vocês digitarem de forma correta as informações, os dados serão todos saneados pelo SPMI. Essa realização de saneamento é automática. O SPMI, após a entrega do inventário, realiza o que a gente chama de job. Job é uma atualização automática do sistema, que é realizada e todos os bens são movimentados e localizados nas devidas unidades administrativas de acordo com a digitação. Novamente, o tutorial explicando a digitação está no módulo 3 deste curso, ok? Realizou o saneamento, o que vai acontecer? Caso um bem tenha sido localizado e cadastrado corretamente, vai só para a finalização do inventário. Se o bem não foi localizado no SPMI, isso é um problema sério, porque muitas vezes o bem, a pessoa que faz a aquisição do bem, a área, perdão, que faz a aquisição do bem, não informa a setorial de patrimônio para registrar esse bem. Ou às vezes o bem é recebido em doação e ninguém avisa para a setorial, ou o bem é um bem muito antigo que não havia sido coletada a informação. Se o bem não foi localizado no SPMI, o sistema vai realizar o registro desse bem. O bem será recadastrado. Então, vai gerar um novo número de tombamento para esse bem e ele será inserido no sistema. Se o bem não foi localizado fisicamente, supondo que esse bem estava no SPMI e vocês não encontraram esse bem em lugar algum dentro do órgão de vocês, esse bem ele será destinado. E o que significa essa destinação? Ele será baixado. Então, se um bem não foi localizado em lugar algum, em nenhuma unidade administrativa, em nenhuma sala, em nenhum depósito, esse bem será baixado. E como nós já apresentamos lá na instrução normativa no módulo 1, todo bem baixado deverá obrigatoriamente ser feito um processo de baixa para ele, para que seja encaminhada essa relação de bens baixados para o titular da pasta, seja justificado a razão da baixa e o titular vai determinar a apuração, que pode ser ou por uma sindicância, ou por um boletim de ocorrência, ou encaminhar para a área de investigação do órgão, ok? Então, o titular tem que receber a informação do bem que foi baixado, ok? E caso o bem estivesse localizado na sala A, dentro do SPMI, mas na verdade, fisicamente, vocês encontraram ele na sala B, esse bem será movimentado dentro do sistema automaticamente. Basta que vocês, na hora da digitação, digite esse bem de acordo com a ficha na sala B. Então, tudo isso aqui, pessoal, esse saneamento, vai ser automático pelo sistema, pelo SPMI, ok?
Finalizado a fase de saneamento automática, se comunica a finalização do saneamento dos dados. Aqui, pessoal, vocês informam dentro do processo 2 que os dados que o saneamento foi encerrado, que já foi digitadas as informações. E como é que vocês vão comunicar isso? Através do termo de encerramento, ok? É expedido um termo de encerramento. Esse termo de encerramento, ele vai ser expedido através do próprio SPMI. O SPMI, ele gera esse termo informando quantos bens haviam no órgão antes do inventário, quantos bens foram registrados, bens novos que não estavam no SPMI, quantos foram baixados, quantos foram movimentados. Todas essas informações serão extraídas do SPMI e emitido esse termo de encerramento, ele deve ser anexado ao processo, ok? Além do termo de encerramento, vocês também emitirão o termo de avaliação de bens. Aqui serão informados todos os bens que foram reavaliados, lembrando que um bem que precisa ser reavaliado é aquele que o sistema apresenta, né? Está lá no nosso curso de reavaliação e depreciação de bens móveis, ok? Essas informações. Então, vocês vão emitir o termo de avaliação de bens, caso o seu órgão tenha reavaliado algum bem durante esse ano, e vão anexar esses termos, tanto de encerramento quanto de reavaliação, no processo 1 e no processo 2. Então, você anexa os termos tanto no processo interno, quanto no processo geral de inventário, que a Superintendência de Patrimônio da SEAD encaminhou para vocês. Anexou os termos, né, com a validação sempre da comissão de inventário e o termo de avaliação da comissão de reavaliação. Vocês vão informar a setorial da finalização do inventário e encaminhar o processo para o titular da pasta. O titular da pasta encaminha esse processo para a SEAD, comunicando que foi encerrado o inventário do ano. A SEAD recebe essas informações e encaminha os dados tanto para a Superintendência Central de Contabilidade quanto para a Superintendência Central de Patrimônio, ok? Então, aqui nós encerramos o inventário anual. O inventário anual foi realizado, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês o fluxo de inventário, quem são as pessoas envolvidas. Então, nós temos a Superintendência Central de Patrimônio, que é responsável todos os anos por rever as normas e encaminhar o ofício para vocês. Nós temos também o titular da pasta, que tem que aprovar o plano de ação, encaminhar o memorando para o órgão inteiro, avisando que o inventário começou, para que a comissão não tenha dificuldade de acessar o órgão, de resolver todas as ações necessárias, de realizar, as ações necessárias. Nós temos a setorial de patrimônio, que é responsável por planejar e acompanhar todo o inventário, a comissão de inventário e a comissão de reavaliação. A comissão de inventário é responsável por realizar todo o inventário do órgão. E a comissão de reavaliação por informar os dados dos bens reavaliados, os valores. Nós temos o responsável pela auditoria, que pode ser tanto a comissão de inventário quanto o titular da unidade administrativa. E todas essas pessoas, esses papéis, esses responsáveis, são essenciais para o inventário acontecer. Pessoal, não deixem de abrir o processo interno de inventário. Ele é a prova de que vocês realizaram todas as etapas. Tanto a Controladoria Geral do Estado de Goiás, quanto o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, são órgãos reguladores e fiscalizadores das ações de inventário. Além disso, nós, da Superintendência Central de Patrimônio, a Gerência de Patrimônio Mobiliário, também é responsável por auditar os órgãos. Nós precisamos dessas informações para garantir que o inventário tenha acontecido da forma correta. Não se esqueçam de abrir os processos internos para inserção das informações. Não se esqueçam de devolver ao final do inventário o processo 1, que nós da Superintendência Central encaminhamos a vocês, com o termo de encerramento e o termo de avaliação dos bens. Se vocês fizerem isso, eu tenho certeza que o inventário de vocês será um sucesso, ok? Nos vemos no próximo vídeo, na próxima videoaula, que vai falar sobre o fluxo de auditoria de bens. A auditoria nada mais é do que a ida até o local para garantir que o bem está lá e coleta de informações.
Dúvidas, nos colocamos à disposição de vocês. Um abraço a todos e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.